Olá, meu amigo ou minha amiga. Hoje eu vou te contar uma história que mudou a minha vida e toda vez que eu lembro, ainda me dá arrepios. Você que está escutando essa história, fica à vontade para comentar aí de qual cidade você está me assistindo. Já rodei quase todo esse nosso Brasilzão, então eu ia ficar muito feliz em saber se já passei pela sua cidade. Meu nome é Valdir Santos, mas na estrada todo mundo me chama de Val. 52 anos de idade, 28 rodando essas estradas do interior do Brasil. Se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos é que a estrada não perdoa. Ela pega seus segredos, suas dores e joga tudo na sua cara quando você menos espera. Era para ser só mais uma viagem, rotina de sempre, pegar a carga em Anápolis, Goiás e levar até Teresina, no Piauí. 2 dias de estrada, dormindo na boleia, comendo em posto de gasolina e ouvindo o mesmo rádio arranhado que insistia em tocar música sertaneja dos anos 90. O tipo de viagem que eu fazia dormindo, de tão acostumado. Mas naquela manhã, alguma coisa já estava diferente. O céu amanheceu pesado, carregado de nuvens escuras que pareciam arrastar o chão. Uma chuva fina começou a cair antes mesmo do sol nascer de verdade. Daquelas que não molham direito, mas deixam tudo úmido e grudento. O tipo de tempo que faz a gente se sentir pequeno, perdido no meio de tanta imensidão. Estava na BR-230, entre Floriano e Oeiras, quando o tempo fechou de vez. A chuva engrossou e o céu despencou aquele cinza pesado que não deixa o dia amanhecer direito. Liguei os faróis e reduzi a velocidade. Conhecia bem essa estrada, já tinha passado por ela dezenas de vezes. Mas, com tempo ruim, até o caminho mais familiar vira armadilha. O limpador de para-brisa rangia contra o vidro embaçado. Plic, plic, plic. Um som hipnótico que me fazia lembrar de coisas que eu preferia esquecer. Fazia 3 anos que minha filha Carla tinha morrido. 3 anos que eu rodava essas estradas tentando fugir da dor que não saía do peito. Ela tinha apenas 22 anos quando decidiu que não aguentava mais. Encontraram ela numa manhã de domingo, depois que eu tinha saído para mais uma viagem. O pior é que eu sabia que ela não estava bem. Via nos olhos dela, nos silêncios, na forma como ela se encolhia quando o namorado chegava. Mas eu achava que era coisa de jovem, que passaria. Quantas vezes eu podia ter parado o caminhão, voltado para casa, conversado com ela. Quantas vezes eu escolhi a estrada em vez da minha própria filha. A culpa me acompanhava como um passageiro invisível. Estava sempre ali, no banco do carona, me lembrando que eu tinha falhado como pai. Por isso eu dirigia, por isso eu não parava. Porque quando você está na estrada, você pode fingir que está indo para algum lugar que tem um destino, mas a verdade é que eu só estava fugindo. O motor do meu Scania roncava firme, cortando o silêncio da manhã. Era um 2010, meio batido, mas que nunca me deixou na mão. Tinha comprado ele usado com as economias de uma vida inteira de trabalho. Era tudo o que eu tinha no mundo. O caminhão, algumas roupas e uma foto da Carla grudada no painel. Olhei no retrovisor e vi apenas a estrada molhada se perdendo na chuva. Não havia outros carros, outros caminhões. Só eu, o motor e os fantasmas que o retrovisor não mostrava. Os fantasmas que viviam dentro da minha cabeça. A paisagem do interior do Piauí desfilava pela janela. Campos secos, cercas de arame, casas pobres com telhados de zinco. Um gado magro pastava debaixo de árvores retorcidas. De vez em quando, uma placa indicava algum povoado perdido. Nazaré do Piauí, 15 quilômetros. São João da Canabrava, 8 quilômetros. Lugares que pareciam suspensos no tempo, esquecidos pelo resto do mundo. O combustível estava pela metade. Tinha abastecido em Floriano, mas com esse tempo o consumo sempre aumentava. Ia ter que parar em algum posto em Oeiras para completar o tanque e tomar um café. Talvez comer alguma coisa também. Não que eu tivesse fome,
Nunca tinha fome de verdade, mas o corpo precisa de combustível, igual o caminhão. O rádio crepitava. Tentei sintonizar alguma estação, mas só conseguia captar chiados e fragmentos de música. O amor que se perdeu, chiado, na curva da estrada, mais chiado. Desliguei o rádio, preferia o silêncio. Pelo menos o silêncio não mentia. A chuva continuava caindo, transformando a estrada numa fita cinza que se esticava até o horizonte. O asfalto estava escorregadio, cheio de poças que espirravam água suja quando o caminhão passava por cima. Havia buracos que a chuva disfarçava, tornando-os invisíveis até ser tarde demais. Pensei em parar, encontrar um lugar coberto, esperar o temporal passar. Mas alguma coisa me empurrava para frente, uma inquietação que não conseguia explicar. Como se alguém estivesse me chamando lá na frente, na curva seguinte, na subida seguinte. Fazia 2 horas que não via nenhum outro veículo. A estrada parecia ter sido abandonada pelo mundo. Só eu e minha carga de milho, seguindo em frente porque não sabia fazer outra coisa. Porque parar significava pensar, e pensar significava lembrar. E lembrar significava sentir a dor que eu tentava deixar para trás em cada quilômetro rodado. O velocímetro marcava 60 quilômetros por hora, velocidade segura para aquela chuva, para aquela estrada molhada. Mas por dentro eu sentia que estava correndo há anos, correndo de mim mesmo, correndo do que não conseguia mudar. O dia não queria amanhecer. O céu permanecia cinza, pesado, como se estivesse carregando todo o peso do mundo. E talvez estivesse. Talvez cada um de nós carregasse uma parte desse peso. E a chuva fosse só a forma que o céu encontrava de chorar junto. Mais uma curva se aproximava. Uma curva fechada, cercada por mata densa dos 2 lados. Reduzi ainda mais a velocidade e comecei a fazer a curva devagar, com cuidado. Era uma curva que eu conhecia, que já tinha feito centenas de vezes. Mas naquela manhã, alguma coisa estava diferente. E foi então que eu vi. Primeiro pensei que fosse um saco de lixo, ou talvez um animal morto pendurado por caçadores. Mas quando a luz dos faróis cortou a chuva e iluminou melhor a cena, meu coração quase parou de bater. Era uma pessoa, uma jovem, pendurada por uma corda grossa num galho seco de uma árvore antiga, balançava devagar com o vento, o corpo mole, os braços soltos ao lado do corpo, os olhos fechados, como se o tempo tivesse parado ali, segurando o último fio de vida por um milagre que eu não conseguia entender. Freiei com tudo. O caminhão derrapou no asfalto molhado, fazendo um barulho terrível de pneus cantando. Meu coração disparou. As mãos tremeram no volante. Por um segundo pensei que ia perder o controle e bater na árvore. Mas o Scania obedeceu, parando a poucos metros da cena. Desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Só o barulho da chuva batendo no teto da cabine e o som da minha respiração ofegante. Fiquei ali, paralisado, olhando através do para-brisa embaçado para aquela visão que parecia saída de um pesadelo. Não era possível. Não podia ser real. Mas era. Abri a porta da cabine e o vento frio e úmido me atingiu no rosto como um tapa. A chuva molhou minha camisa em segundos. Desci correndo, pisando em poças, escorregando na lama, sem me importar com nada, além daquela jovem que pendia da árvore como uma boneca quebrada. De perto, pude ver melhor. Ela devia ter uns 20 anos, talvez menos. Cabelo castanho escuro grudado no rosto pela chuva, pele pálida, lábios roxos. Usava uma blusa branca que tinha ficado transparente com a água e uma calça jeans rasgada. Estava descalça, os pés pequenos, sujos de lama. Minha primeira reação foi de desespero. Estava morta? Ainda dava tempo? Minha cabeça girava. Lembrei da Carla. Lembrei do dia em que a encontraram. Lembrei da sensação de impotência que me perseguia há 3 anos. Mas desta vez eu estava aqui,
Desta vez eu podia fazer alguma coisa. Peguei o canivete que sempre carregava no bolso traseiro da calça. Um canivete velho que meu pai me deu quando eu era criança. As mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir a lâmina. A chuva escorria pelo meu rosto, misturando-se com lágrimas que eu nem sabia que estavam saindo. Pulei, tentando alcançar a corda. Era mais alta do que eu imaginava. Tive que arrastar um tronco caído que estava ali perto, subir em cima dele e esticar o braço ao máximo. A corda era grossa, de sisal, o tipo que se usa em fazenda. Comecei a cortar, serrilhando com a lâmina pequena. Cada segundo parecia uma eternidade. A corda se partiu de uma vez. A jovem desabou. Consegui amortecer um pouco a queda, mas ela bateu no chão com um baque surdo que me gelou a alma. Ajoelhei ao lado dela, encostei o ouvido no peito. Havia um batimento, fraco, irregular, mas estava lá. Ela ainda respirava, fraco, mas viva. Tirei minha jaqueta e cobri seu corpo. Estava gelada. A pele tinha uma cor estranha, meio azulada. Precisava tirá-la dali, levá-la para algum lugar quente. Mas para onde? Estávamos no meio do nada, a quilômetros de qualquer cidade. Foi quando senti o arrepio. Uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Levantei os olhos devagar e senti o sangue gelar nas veias. De pé, entre os galhos da mata, imóvel como uma estátua, havia uma figura me observando. Usava uma roupa pesada, toda preta, com um capuz que cobria completamente o rosto. Não conseguia ver se era homem ou mulher, jovem ou velho. Apenas uma silhueta escura recortada contra o verde da mata, imóvel, silenciosa, como se estivesse esperando o desfecho da cena. Meu coração disparou. Quem era aquela pessoa? O que fazia ali? Por que não se aproximava para ajudar? Por que só ficava ali, parada, observando como um espectador de uma tragédia? Encarei aquela presença gelada por segundos, que pareceram horas. Tentei enxergar o rosto por baixo do capuz, mas só via escuridão. Uma escuridão que parecia me sugar, me puxar para dentro de um poço sem fundo. Pisquei os olhos. Quando os abri novamente, a figura tinha desaparecido, como num sopro, como se nunca tivesse existido. Só restava o vento balançando as folhas e o barulho da chuva. Pensei que tinha imaginado tudo, o desespero, a tensão, a chuva. Tudo isso podia ter criado uma alucinação. Mas quando olhei para o chão, na base da árvore, encharcado pela lama, havia algo que não tinha visto antes. Um isqueiro. Velho, enferrujado, de metal prateado que tinha escurecido com o tempo. Peguei-o com a mão trêmula. Havia iniciais riscadas à faca na lateral. RS. As letras estavam gastas, quase ilegíveis, mas ainda dava para ler. Por que aquele isqueiro estava ali? Quem era RS? E por que eu tinha a sensação de que já tinha visto aquele objeto antes? Guardei o isqueiro no bolso e voltei minha atenção para a jovem. Ela continuava inconsciente, mas sua respiração parecia um pouco mais forte. Tinha que tirá-la dali o mais rápido possível. O frio e a umidade podiam matá-la. Carreguei-a nos braços. Era mais leve do que eu esperava, como se fosse feita de papel. Seu corpo estava mole, sem resistência. A cabeça pendeu para trás, mostrando marcas roxas no pescoço. Marcas que a corda tinha deixado. Levei-a até o caminhão. Abri a porta da cabine e a deitei no banco. Liguei o aquecedor no máximo e cobri-a com um cobertor que eu sempre carregava para as noites frias. Suas mãos estavam geladas como gelo. Sentei no banco do motorista e fiquei ali observando-a. Quem era ela? O que tinha acontecido? Por que alguém faria uma coisa dessas? E, principalmente, quem era a figura de preto que tinha desaparecido na mata? Liguei o motor e comecei a dirigir devagar, procurando o primeiro posto de gasolina ou hospital. Minha cabeça fervia de perguntas. Cada curva na estrada me fazia lembrar da cena terrível que tinha acabado de presenciar.
O isqueiro no meu bolso pesava como se fosse feito de chumbo. Depois de 20 minutos dirigindo, ela se mexeu. Primeiro foi só um gemido baixo. Depois abriu os olhos devagar, como se estivesse acordando de um sono profundo. Os olhos eram castanhos, grandes, mas havia neles uma dor que eu conhecia bem, a mesma dor que eu via no espelho todo dia. Ela me olhou sem entender onde estava. Tentou falar, mas só saiu um ruído rouco. A garganta devia estar machucada. Ofereci uma garrafa d'água que eu sempre carregava. Ela bebeu devagar, com dificuldade. Calma, eu disse, tentando soar tranquilo. Você está segura agora. Eu sou o Val. Encontrei você pendurada numa árvore. Você se lembra do que aconteceu? Ela me olhou com os olhos arregalados. Medo. Era isso que eu via. Medo puro. Tentou se sentar, mas estava fraca demais. Caiu para trás, ofegante. Ela sussurrou com a voz rouca. Ele disse que ia me matar. De quem? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto. Rodrigo, meu namorado, ex-namorado. Rodrigo Silva, RS. As iniciais do isqueiro. Naquele momento, tudo se encaixou. A figura de preto na mata, o isqueiro deixado na base da árvore. Alguém tinha tentado matar aquela jovem, e esse alguém não estava muito longe. Olhei pelo retrovisor. A estrada atrás de nós estava vazia, mas eu tinha certeza de que estávamos sendo seguidos. Podia sentir. Era a mesma sensação que eu tinha quando criança, quando sabia que algo ruim ia acontecer. Pisei no acelerador. Precisávamos chegar logo numa cidade, num lugar com pessoas, com luz, com vida. Porque a escuridão que tinha visto naquela mata não era só a ausência de luz, era a ausência de alma, e ela estava vindo atrás de nós. Dirigimos em silêncio por mais meia hora. Ela dormitava, acordava, olhava pela janela com os olhos assustados, depois fechava os olhos novamente. Cada vez que um carro vinha na direção contrária, ela se encolhia no banco como se fosse se esconder. O medo estava impregnado nela como perfume. Encontrei um posto de gasolina na entrada de São Raimundo Nonato. Um lugar pequeno, com uma loja de conveniência e alguns caminhões estacionados. Não era muito, mas tinha gente, tinha luz, tinha vida. Estacionei longe da estrada principal, num canto onde o caminhão ficava meio escondido. Vamos parar aqui, eu disse. Você precisa comer alguma coisa, se aquecer direito. Ela assentiu com a cabeça, mas não disse nada. Ajudei-a a descer do caminhão. Suas pernas estavam bambas, como se não conseguisse se lembrar de como caminhar. Segurei seu braço com cuidado, sentindo como ela era frágil. Dentro da loja, o dono, um homem gordo de bigode grisalho, nos olhou com curiosidade. Ela estava com minha jaqueta, que era grande demais para ela. O cabelo ainda estava molhado, grudado no rosto. Qualquer um podia ver que alguma coisa estava errada. Boa tarde, eu disse, tentando soar normal. Pode fazer 2 cafés bem quentes e uns pães de açúcar? O homem assentiu e foi preparar o café. Sentamos numa mesa de plástico no fundo da loja. Ela segurou a xícara com as 2 mãos, como se quisesse sugar todo o calor possível. Tomou um gole e fez uma careta. O café devia estar amargo demais. Como você se chama? Perguntei baixinho. Marina, ela respondeu, ainda com a voz rouca. Marina Oliveira. Marina, eu preciso entender o que aconteceu para poder te ajudar. Ela olhou para mim por um longo momento. Nos olhos dela, eu via a mesma guerra que eu conhecia tão bem. A vontade de falar contra o medo de reviver. A necessidade de confiança contra a certeza de que o mundo ia decepcioná-la de novo. Você tem filhos? Ela perguntou de repente. A pergunta me atingiu como um soco. Tinha uma filha, Carla. O que aconteceu com ela? Fechei os olhos. Ainda doía falar sobre isso. Ela não aguentou,
Tinha um namorado que não era uma boa pessoa. Eu não soube ajudar. Quando percebi, era tarde demais. Marina assentiu devagar. Então você entende. Entendo o quê? Por que é tão difícil sair? Ela começou a contar. Devagar, com pausas longas, como se cada palavra fosse um pedaço de vidro que ela precisava engolir. Conheceu Rodrigo Silva há 2 anos, numa festa em Teresina. Ele era bonito, charmoso, dizia todas as coisas certas. Trabalhava numa oficina mecânica, tinha um carro próprio, falava em casamento, em futuro. No começo, ele era perfeito, ela disse, mexendo o açúcar no café. Trazia flores todo domingo, dizia que eu era a mulher da vida dele, que nunca tinha amado ninguém como me amava. Mas aos poucos, as flores foram ficando mais raras. As palavras doces foram sendo substituídas por críticas. Sua roupa não estava boa. Seus amigos não prestavam. Sua família não o respeitava. Ela estava engordando. Ela não sorria mais como antes. Ele dizia que era porque me amava demais. Ela continuou. Que queria que eu fosse perfeita, que era para meu próprio bem. Os empurrões começaram devagar. Um aqui, outro ali. Sempre seguido de pedidos de desculpa, de promessas de que não ia acontecer mais. Ele chorava, dizia que não sabia o que dava nele, que ia procurar ajuda, que ela era tudo para ele. Eu acreditava, ela disse, e sua voz tremeu. Sempre acreditava, porque eu o amava. E por quê? Porque eu não tinha mais ninguém. A família dela era complicada. O pai tinha abandonado a casa quando ela era criança. A mãe trabalhava em 2 empregos e mal tinha tempo para conversar. Os irmãos mais velhos tinham suas próprias vidas. Rodrigo tinha se tornado sua única companhia, seu único apoio. Ele sabia disso, ela disse. Sabia que eu não tinha para onde ir, por isso foi ficando pior. As agressões foram escalando. Empurrões viraram tapas. Tapas viraram socos. Ele a proibia de sair sozinha, controlava seu dinheiro, lia suas mensagens, dizia que ela não prestava para mais nada, que ninguém mais ia querer ela. Mas eu ainda tinha esperança, ela murmurou. Ainda achava que ele ia melhorar, que o homem que eu conheci ia voltar. 3 meses atrás, ela descobriu que Rodrigo estava bebendo escondido. Encontrou garrafas debaixo da cama, no armário, até no tanque da moto. Quando confrontou ele, levou a pior surra da vida. Ele me bateu até eu desmaiar, ela disse, tocando inconscientemente numa cicatriz pequena acima da sobrancelha. Quando acordei, ele estava chorando do meu lado. Disse que nunca mais ia beber, que ia casar comigo, que ia me dar uma vida boa. Mas não parou. Nem a bebida, nem a violência. Na verdade, piorou. Rodrigo começou a fazer ameaças mais sérias. Dizia que se ela tentasse deixá-lo, ia matá-la. Que preferia vê-la morta do que com outro homem. Ele dizia que eu era dele. Ela sussurrou. Que se não fosse dele, não seria de mais ninguém. Marina ficou calada por alguns minutos, olhando para a xícara vazia. Lá fora, começava a anoitecer. As luzes do posto se acenderam, criando um círculo amarelo de segurança em meio à escuridão que se aproximava. Na semana passada eu descobri que estava grávida, ela disse de repente. Senti como se levasse um choque. Grávida? 2 meses. Fiz o teste 3 vezes, não acreditava. Ela tocou a barriga instintivamente. Pensei que talvez isso mudasse ele, que ele ia ficar feliz, que ia parar de beber, que ia ser um pai melhor do que foi um namorado. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Marina contou para Rodrigo, ele explodiu. Disse que não queria filho, que ela tinha feito de propósito para prender ele, que ela era uma interesseira, uma vagabunda. Ele disse que eu tinha que resolver isso. Ela continuou. E eu vi lágrimas começarem a escorrer. Que se eu não resolvesse, ele ia resolver de um jeito que eu não ia gostar. Foi quando Marina decidiu que não podia mais ficar. Pela primeira vez em 2 anos, ela teve coragem de pensar em sair. Não por ela, mas pelo bebê que estava crescendo dentro dela.
Não podia deixar uma criança nascer naquele inferno. Ontem de manhã, quando ele saiu para trabalhar, eu peguei minhas coisas e fui para a casa da minha tia, em Oeiras. Pensei que ele não ia me procurar lá. Mas Rodrigo descobriu onde ela estava. Apareceu à noite, bêbado, gritando na porta da casa da tia. Disse que ia arrebentar a porta se ela não saísse, que ia matar toda a família se precisasse. Minha tia ficou com medo, Marina disse. Ela me pediu para sair, disse que não podia se meter em confusão, que eu tinha que resolver meus problemas sozinha. Marina saiu no meio da madrugada, debaixo de chuva, sem saber para onde ir. Rodrigo estava esperando na esquina. Forçou ela a entrar no carro. Disse que ia mostrar o que acontecia com quem tentava enganá-lo. Ele me levou para aquela mata, ela disse, e sua voz ficou quase inaudível. Disse que eu tinha escolhido, que se eu não queria viver com ele, não ia viver com mais ninguém. Rodrigo tinha uma corda no porta-malas, tinha planejado tudo, disse que ia fazer parecer suicídio, que todo mundo ia acreditar que ela não aguentou a pressão e se matou. Ele me deu um remédio, ela continuou. Disse que ia ser mais fácil assim, que eu não ia sentir dor. Eu não queria tomar, mas ele forçou. O medicamento a deixou zonza, fraca. Rodrigo a carregou até a árvore, amarrou a corda, disse que ela tinha trazido aquilo para si mesma, que se ela tivesse sido uma namorada melhor, nada disso teria acontecido. A última coisa que eu lembro é dele colocando a corda no meu pescoço, ela disse. Depois, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava no seu caminhão. Fiquei em silêncio, digerindo tudo que tinha ouvido. A história era ainda pior do que eu imaginava. Rodrigo não era só um homem violento, era um assassino. E provavelmente ainda estava por aí, procurando Marina. Ele vai me procurar, ela disse, como se tivesse lido meus pensamentos. Ele não vai desistir. Vai me encontrar e vai terminar o que começou. Olhei pela janela. A noite tinha caído completamente. Os caminhões estacionados pareciam sombras adormecidas. Mas em algum lugar, na escuridão, eu sabia que havia alguém nos procurando. Alguém que não ia parar até encontrar Marina. Não se preocupe, eu disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. Vamos dar um jeito, vamos encontrar um lugar seguro para você. Mas no fundo, eu sabia que não ia ser tão simples. Homens como Rodrigo não desistem facilmente. Eles consideram as mulheres como propriedade. E quando alguém tenta tirar o que eles acham que é deles, eles são capazes de qualquer coisa. Peguei o isqueiro no bolso e o mostrei para ela. Isso é dele? Marina olhou para o objeto e empalideceu. Onde você achou isso? Na base da árvore. Ele deve ter deixado cair quando te pendurou lá. Ela pegou o isqueiro com a mão trêmula. Meu pai deu para ele no ano passado. Rodrigo tinha perdido o dele. E meu pai gostava dele. Disse que ele era um bom rapaz. Seus pais não sabiam? Eu nunca contei. Tinha vergonha. Achava que eles iam dizer que era culpa minha, que eu tinha escolhido ficar com ele. Era sempre assim. As vítimas carregavam a culpa. Achavam que tinham merecido, que tinham provocado, que podiam ter feito algo diferente. Não é culpa sua, eu disse. Nada do que aconteceu é culpa sua. Marina me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Como você pode ter certeza? Porque eu já vi essa história antes e porque nenhuma mulher merece isso. Nunca. Ela assentiu devagar. Pela primeira vez desde que a encontrei, vi um lampejo de esperança no seu olhar. Não era muito, mas era alguma coisa. Lá fora começou a chover de novo. As gotas batiam no vidro da janela como dedos impacientes. O vento assobiava entre os postes de luz. E em algum lugar na escuridão, eu sabia que havia alguém nos procurando. Alguém que não ia parar até nos encontrar. Decidimos dormir no caminhão. Não tinha como continuar dirigindo com Marina naquele estado. E eu não confiava em deixá-la sozinha num hotel. Pelo menos no caminhão, eu podia ouvir qualquer barulho estranho, qualquer movimento suspeito.
Estacionei atrás do posto, numa área mal iluminada, onde outros caminhoneiros costumavam passar a noite. Marina se acomodou no beliche da cabine, enrolada no cobertor. Eu fiquei no banco do motorista meio reclinado, mas com o ouvido atento a qualquer som diferente. A chuva tinha parado, mas o vento continuava forte. As árvores ao redor do posto balançavam como fantasmas dançando. De vez em quando passava um carro na estrada, os faróis cortando a escuridão por alguns segundos antes de desaparecer novamente. Marina dormia inquieta. Falava coisas que eu não conseguia entender, se mexia muito, às vezes gemia como se estivesse sentindo dor. Era o tipo de sono de quem não consegue descansar nem quando está inconsciente. O corpo dela podia estar dormindo, mas a mente continuava alerta, lutando contra os demônios que não a deixavam em paz. Eu também não conseguia dormir. Ficava pensando na história que ela tinha me contado, na violência, no medo, na solidão e principalmente pensava no Rodrigo. Onde ele estava naquele momento? Será que tinha percebido que Marina tinha sobrevivido? Será que estava procurando por ela? As iniciais no isqueiro não saíam da minha cabeça. R.S. Rodrigo Silva, o homem que tinha tentado matar a mulher que dizia amar. O mesmo tipo de homem que tinha destruído minha filha. O mesmo tipo de homem que estava solto por aí, procurando terminar o que começou. Por volta das 2 da manhã, Marina acordou gritando. Foi um grito abafado, mas cheio de terror. Ela se sentou no beliche, ofegante, olhando ao redor como se não soubesse onde estava. O corpo tremia, o rosto estava molhado de suor. Marina, eu disse baixinho, tentando não assustá-la mais. Está tudo bem, você está segura. Ela me olhou sem entender por alguns segundos. Depois a memória voltou e vi o alívio misturado com medo nos olhos dela. Eu sonhei com ele, ela disse com a voz trêmula. Sonhei que ele tinha me encontrado, que estava me levando de volta para aquela árvore. Foi só um pesadelo. Ele não sabe onde você está. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, uma parte de mim duvidava. Homens como Rodrigo têm uma persistência assustadora quando se trata de controlar suas vítimas. Eles conhecem os lugares que elas frequentam, as pessoas que elas conhecem. E pequenas cidades do interior não têm muitos lugares para se esconder. Marina desceu do beliche e se sentou no banco do carona. Estava tremendo, apesar do aquecedor estar ligado. Não consigo parar de pensar, ela disse. Não consigo tirar ele da minha cabeça. É como se ele estivesse sempre lá, me observando, esperando o momento certo para aparecer. Eu entendia perfeitamente. Depois que a Carla morreu, eu também não conseguia parar de pensar. Não conseguia parar de me culpar, de imaginar cenários diferentes, de me perguntar, e se? A culpa e o medo são como parasitas que se alimentam dos nossos pensamentos, crescendo até consumir tudo. Quer conversar? Perguntei. Às vezes ajuda. Marina ficou em silêncio por um momento. Depois começou a falar sobre coisas pequenas, sobre como era antes de conhecer Rodrigo, sobre os sonhos que tinha de estudar enfermagem, sobre a vontade de ter uma casa própria, com um jardim onde pudesse plantar flores. Parece bobagem agora, ela disse, mas eu sempre quis ter um lugar que fosse só meu, onde ninguém pudesse me machucar. Não é bobagem. Todo mundo merece se sentir seguro em casa. Você tem uma casa? A pergunta me pegou desprevenido. Tenho um apartamento pequeno em Anápolis, mas não passo muito tempo lá. Prefiro a estrada. Por quê? Pensei por um momento antes de responder. Porque em casa eu lembro de quem eu não consegui ser. Na estrada, posso fingir que estou indo para algum lugar importante. Marina assentiu. Eu entendo. Às vezes, é mais fácil fugir do que enfrentar. Conversamos por mais 1 hora. Sobre sonhos perdidos, sobre segundas chances, sobre a dificuldade de recomeçar quando a vida te quebra. Era estranho como 2 pessoas completamente diferentes podiam entender tão bem a dor uma da outra. Por volta das 3h30, vi um movimento no retrovisor que me deixou alerta.
Um carro tinha parado na entrada do posto. Não era nada incomum. Viajantes paravam ali toda hora para abastecer ou comprar alguma coisa. Mas havia algo diferente naquele carro. Ele ficou parado lá com o motor ligado, sem ninguém descendo. "Marina", eu disse baixinho, "deita no beliche e se esconde debaixo do cobertor." "O que foi?" "Provavelmente nada, mas é melhor ter cuidado." Ela obedeceu sem questionar. Eu ajustei o retrovisor para conseguir ver melhor o carro. Era um Corsa preto, meio velho. Não conseguia ver o rosto do motorista, mas podia ver que era um homem sozinho, e ele estava olhando na nossa direção. Meu coração começou a acelerar. Podia ser só paranoia minha, podia ser qualquer pessoa fazendo uma parada normal, mas alguma coisa me dizia que não era. O carro ficou parado por mais 10 minutos. Depois, devagar, começou a se mover em nossa direção. Não estava vindo direto para o caminhão, mas estava dando uma volta pelo posto, como se estivesse procurando alguma coisa, ou alguém. Peguei meu celular e liguei para a polícia. Não tinha certeza de nada, mas preferia exagerar na precaução do que faltar com ela. "Alô, Polícia Militar. Eu estou no posto BR, na entrada de São Raimundo Nonato. Há um carro suspeito aqui que pode estar seguindo uma pessoa que está comigo. É possível mandar uma viatura?" O policial do outro lado da linha me fez algumas perguntas. Expliquei a situação resumidamente, sem entrar em muitos detalhes. Ele disse que ia mandar uma viatura, mas que podia demorar entre 20 e 30 minutos. 20 e 30 minutos. Uma eternidade quando você sente que está sendo caçado. O Corsa completou a volta e se posicionou de forma que conseguia ver meu caminhão. O motor continuava ligado. Quem quer que fosse, não tinha pressa. Estava apenas observando, esperando. "É ele?" Marina perguntou do beliche com a voz abafada pelo cobertor. "Não sei, mas vamos ficar preparados." Abri o porta-luvas e peguei uma chave de fenda grande que eu sempre carregava. Não era muito como arma, mas era melhor do que nada. Também peguei uma lanterna potente. O tempo passou devagar. 5 minutos, 10 minutos, 15. O carro continuava lá, imóvel como um predador, esperando o momento certo para atacar. Então, de repente, a porta do Corsa se abriu. Um homem saiu, alto, magro, vestindo uma jaqueta escura. Mesmo à distância e na pouca luz do posto, eu podia ver que ele se movia de forma estranha. Não como alguém que está simplesmente passeando, mas como alguém que está caçando. Ele começou a caminhar em direção aos caminhões estacionados. Não vinha direto para o meu, mas estava verificando cada um, como se procurasse alguma coisa específica. "Marina", eu sussurrei, "tem alguém vindo para cá." "Fica quieta e não se mexe." Senti ela se encolher ainda mais no beliche. O homem estava a 3 caminhões de distância. 2, 1. Quando ele chegou perto o suficiente para eu ver seu rosto na luz fraca do posto, meu sangue gelou. Era um homem de uns 30 anos, com cabelo escuro e olhos que pareciam furiosos mesmo à distância. Tinha uma cicatriz pequena no queixo e uma barba por fazer. E na mão direita ele segurava alguma coisa que brilhava. Uma faca. Ele parou ao lado do meu caminhão e ficou ali, observando. Podia sentir o olhar dele através do vidro escuro da cabine. Estava tentando ver se havia alguém lá dentro. Segurei a respiração. Marina devia estar fazendo a mesma coisa. O silêncio dentro da cabine era absoluto, mas meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. O homem deu a volta no caminhão. Testou a porta do lado do passageiro. Estava trancada. Depois foi para a traseira e tentou abrir as portas do baú. Também trancadas. Voltou para o lado do motorista e bateu no vidro. "Ei!" ele gritou. "Tem alguém aí dentro?" Fiquei imóvel. Não respondi. Rezei para que ele pensasse que o caminhão estava vazio e fosse embora. Mas ele bateu de novo, mais forte. "Eu sei que tem alguém aí. Abre essa porta!" A voz era agressiva, controlada, mas com um tom de ameaça que me fez entender que aquele homem era perigoso.
Muito perigoso. Do beliche, ouvi um ruído pequeno. Marina tinha se mexido involuntariamente, provavelmente de medo. O homem ouviu também. "Marina!" ele gritou. "Eu sei que você está aí dentro. Sai daí agora ou vai ser pior para todo mundo." Rodrigo. Era ele. Tinha nos encontrado. Senti o pânico tomando conta de mim. Como ele tinha descoberto onde estávamos? Tinha seguido nosso rastro? Perguntado nos postos? Ou simplesmente procurado até encontrar? Rodrigo começou a bater no vidro com o cabo da faca. O som era terrível, metálico, ameaçador. "Marina, não me obriga a quebrar esse vidro. Você sabe que eu vou fazer isso." Liguei o motor do caminhão. Se fosse necessário, ia sair dali dirigindo, mesmo que tivesse que passar por cima dele. Mas Rodrigo se afastou quando ouviu o motor ligar. Voltou correndo para o Corsa. "Você pode correr!" ele gritou, "mas não pode se esconder para sempre. Eu vou encontrar vocês, e quando encontrar, vocês vão pagar." Ele entrou no carro e saiu em disparada, fazendo os pneus cantarem no asfalto. Fiquei ali, tremendo, ouvindo o som do Corsa se afastando na estrada, mas sabia que ele não tinha ido embora de verdade. Estava apenas se reposicionando, planejando o próximo movimento. "Ele foi embora?" Marina perguntou com a voz trêmula. "Por enquanto." Ela saiu do beliche e se sentou no banco, chorando. Como ele nos encontrou? Como? Não sei, mas encontrou. Olhei no retrovisor. A estrada estava escura e silenciosa, mas eu sabia que Rodrigo estava por ali, esperando, planejando. E eu sabia que da próxima vez, ele não ia simplesmente bater na janela e ir embora. Da próxima vez, ele ia estar preparado para uma guerra. E nós precisávamos estar também. Capítulo 5. O Guardião da Mata. Não deu tempo de esperar a polícia. Assim que Rodrigo saiu com o Corsa, liguei o caminhão e saímos dali. Não podia arriscar ficar parado esperando, não sabendo se ele ia voltar com reforços ou armas piores. Marina estava em pânico total, chorando e tremendo no banco do carona. "Para onde vamos?" ela perguntou entre soluços. "Não sei ainda. Longe daqui." Peguei uma estrada secundária que conhecia, uma que ia dar numa cidade menor chamada Coronel José Dias. Era um caminho mais longo, mas menos movimentado, menos lugares para uma emboscada. Dirigimos por 1 hora em silêncio. Marina olhava obsessivamente pelo retrovisor, procurando os faróis do Corsa preto. Eu também estava tenso, verificando cada carro que aparecia atrás de nós. O barulho do motor parecia alto demais, como se estivesse anunciando nossa presença para todo mundo. "Como ele soube onde estávamos?" Marina perguntou pela 10ª vez. Deve ter perguntado nos postos, ou talvez tenha visto o caminhão na estrada. Mas no fundo, eu suspeitava que era algo pior. Rodrigo conhecia Marina há 2 anos, sabia como ela pensava, para onde ia quando estava com medo. Provavelmente conhecia até mesmo os lugares onde ela procuraria ajuda. "Ele vai me matar", ela disse baixinho. "Você viu a faca que ele tinha? Ele vai me matar e não vai parar por aí. Vai matar você também por ter me ajudado." "Ninguém vai morrer", eu disse, tentando soar mais convicto do que me sentia. "Você não conhece ele como eu conheço. Quando ele fica assim, quando fica obcecado, ele não para. Não importa quanto tempo demore, ele vai me encontrar." As palavras dela me lembraram da Carla. Quantas vezes minha filha tinha tentado me contar sobre o namorado violento dela? Quantas vezes eu tinha ignorado os sinais, achando que ela estava exagerando? Se eu tivesse escutado, se eu tivesse agido... "Não vai acontecer de novo", eu murmurei. "O quê?" "Nada. Só... não vou deixar ele te machucar." Marina me olhou com uma expressão que misturava gratidão e desespero. "Por que você está fazendo isso? Por que está se arriscando por mim?" Era uma pergunta que eu mesmo estava me fazendo. Por que não tinha simplesmente levado ela até a polícia e seguido minha vida? Por que estava me envolvendo numa situação que podia me custar tudo? Porque tem algumas coisas que a gente não pode ignorar. Eu respondi.
E tem algumas pessoas que a gente não pode deixar para trás. Ela assentiu e ficou quieta por um tempo. Lá fora, a paisagem era só escuridão cortada pelos faróis do caminhão. Casas esparsas, cercas velhas, árvores que pareciam braços retorcidos contra o céu. Foi quando vimos as luzes atrás de nós. Primeiro era só um ponto distante no retrovisor, mas estava se aproximando rápido, muito rápido para ser um carro normal numa estrada de interior. "É ele", Marina disse, e sua voz estava carregada de certeza e terror. Pisei no acelerador. O Scania ganhou velocidade, mas um caminhão carregado nunca vai ser mais rápido que um carro. As luzes se aproximavam e logo consegui ver que era mesmo o Corsa preto. "O que fazemos?", Marina perguntou. "Segura firme." A estrada à frente fazia uma curva fechada. Conhecia aquela curva, sabia que depois dela havia uma descida íngreme. Se eu conseguisse chegar lá na frente, talvez conseguisse usar o peso do caminhão para ganhar velocidade na descida. Mas Rodrigo estava chegando perto demais. Vi que ele estava tentando ultrapassar. Fechei a pista, não deixando espaço. Ele buzinou, acendeu e apagou os faróis, tentando me intimidar. Então ele fez algo que me gelou o sangue. Acelerou e bateu na traseira do caminhão. O impacto não foi forte o suficiente para me tirar da estrada, mas foi o suficiente para me mostrar que ele estava disposto a tudo. Não se importava se ia morrer no processo. Só queria parar Marina. "Ele bateu no caminhão!", Marina gritou. "Eu sei!" Rodrigo tentou bater de novo, mas desta vez eu estava preparado. Virei o volante ligeiramente, fazendo a traseira do caminhão se mover para o lado. O Corsa teve que desviar para não bater de frente. Chegamos na curva. Reduzi a velocidade o mínimo possível, fazendo a curva quase nas duas rodas. O caminhão balançou, as cargas se mexeram, mas conseguimos passar. Rodrigo não teve a mesma sorte. Ele entrou na curva rápido demais. Vi pelo retrovisor quando o Corsa derrapou, saiu da pista e bateu numa cerca de arame. O barulho do metal amassando ecoou pela estrada. "Ele bateu!", Marina gritou. Parei o caminhão e olhei pelo retrovisor. O Corsa estava parado no meio do mato, com o farol esquerdo quebrado. Mas o motor ainda estava funcionando e Rodrigo estava saindo do carro. Mesmo à distância, mesmo na escuridão, eu podia ver a fúria nos movimentos dele. Ele chutou a porta do carro, gritou alguma coisa que eu não consegui ouvir e começou a andar em nossa direção. "Vamos embora", Marina implorou. Mas algo me fez hesitar. Uma sensação estranha, como se não estivéssemos sozinhos naquela estrada. Olhei ao redor e vi que estávamos numa parte da estrada cercada por mata densa dos dois lados. Árvores altas, vegetação fechada. Foi quando eu vi a figura. Saindo da mata, caminhando devagar em direção a Rodrigo, havia um homem. Mesmo na escuridão, eu podia ver que era alguém diferente. Movia-se de forma estranha, como se fosse parte da própria floresta. "Tem alguém lá?", eu disse. Marina olhou e segurou meu braço. "Quem é?", o homem se aproximou de Rodrigo. Era alto, de ombros largos, com cabelos longos que pareciam se misturar com a escuridão. Usava roupas escuras, colares que brilhavam levemente na luz da lua. E havia algo nele que transmitia uma presença quase sobrenatural. Rodrigo o viu e parou. Mesmo de longe, eu podia sentir a tensão no ar. Os dois homens se encararam por um momento que pareceu eterno. Então Rodrigo gritou alguma coisa e avançou com a faca na mão. O que aconteceu a seguir foi rápido demais para eu entender completamente. O homem da mata se moveu como uma sombra. Não vi exatamente o que ele fez, mas de repente Rodrigo estava no chão e a faca tinha voado longe. Rodrigo tentou se levantar, mas o homem o segurou. Mesmo à distância, eu podia ouvir fragmentos da conversa. A voz do homem da mata era baixa, mas tinha uma autoridade que cortava a noite como uma lâmina. "Nunca mais." Ouvi algumas palavras soltas. "A floresta não esquece." E
Todo mal tem seu preço. Rodrigo estava visivelmente apavorado. O homem que tinha aterrorizado Marina por 2 anos, que tinha tentado matá-la, que tinha nos perseguido pela estrada, estava encolhido no chão como uma criança assustada. O homem da mata o soltou e disse algo mais. Rodrigo se levantou cambaleando, correu para o Corsa e tentou dar partida. O motor engasgou algumas vezes antes de pegar. Quando finalmente funcionou, ele saiu dali em disparada, deixando uma nuvem de poeira e fumaça. O homem ficou parado na estrada, observando o carro se afastar. Depois se virou e começou a caminhar em nossa direção. "O que fazemos?" Marina sussurrou. "Não sei, mas ele acabou de salvar nossas vidas." O homem se aproximou do caminhão. De perto, pude ver melhor seus traços. Devia ter uns 40 anos, com pele marcada pelo sol e olhos que pareciam ver além do que era visível. Tinha cicatrizes nas mãos e nos braços e usava colares feitos de pedras e sementes. Baixei o vidro da janela. "Boa noite", ele disse, e sua voz era calma, quase musical. "Vocês estão bem?" "Estamos", eu respondi. "Obrigado. Não sei o que teria acontecido se o senhor não tivesse aparecido." Ele sorriu e foi um sorriso triste. "Meu nome é Antônio, Antônio Raizeiro. Moro aqui na mata há muito tempo. Conheço bem homens como aquele." "Ele vai voltar?" Marina perguntou com a voz trêmula. Antônio a olhou com uma expressão paternal. "Não hoje. Talvez não nunca mais. O medo que ele sentiu hoje vai ficar com ele por muito tempo." "Como o senhor?" "Às vezes," Antônio interrompeu, "a floresta manda seus guardiões para proteger quem precisa ser protegido. Vocês dois passaram por muito sofrimento, mas o pior já passou." Ele se aproximou mais do caminhão. "Posso entrar? Há um lugar onde vocês podem ficar seguros por alguns dias. Um lugar onde nenhum homem mau consegue chegar." Olhei para Marina. Ela assentiu devagar. Antônio subiu no caminhão e se sentou no pequeno banco atrás de nós. Cheirava a ervas e terra molhada. Havia uma paz nele que era quase contagiosa. "Sigam por esta estrada mais 5 quilômetros", ele disse. "Vão ver uma trilha à direita, marcada com pedras brancas. É por ali." Enquanto dirigíamos, Antônio começou a conversar. Falou sobre a mata, sobre os animais, sobre as plantas que curavam e as que protegiam. Falou sobre como a natureza tinha seus próprios guardiões, pessoas que viviam para proteger o que era puro e inocente. "Vocês dois têm dores antigas", ele disse. "Dores que carregam há muito tempo. Mas toda dor tem sua cura, se a gente souber onde procurar." Marina o olhava com fascínio. "O senhor é diferente das outras pessoas. Sou apenas alguém que aprendeu a ouvir o que a mata tem para ensinar. E ela me ensinou que quando alguém está sendo perseguido pela maldade, é dever de quem pode ajudar a fazer alguma coisa." Chegamos à trilha marcada com pedras brancas. Era estreita, mal dava para o caminhão passar. Mas Antônio nos guiou com segurança por entre as árvores, até chegarmos numa clareira onde havia uma casa simples, feita de madeira e barro. "Aqui vocês vão poder descansar", ele disse, "e pensar no que vão fazer a partir de agora." Descemos do caminhão. A clareira era iluminada por tochas que queimavam numa fogueira no centro. Havia algumas pessoas ali, homens e mulheres que pareciam viver em harmonia com a natureza. Todos nos cumprimentaram com sorrisos calorosos. "Quem são essas pessoas?" perguntei. "São como eu", Antônio respondeu. "Pessoas que a vida machucou, mas que encontraram na mata uma forma de se curar e de curar outros." Uma mulher idosa se aproximou de Marina e a abraçou como se fosse uma filha há muito perdida. "Venha, criança", ela disse. "Você precisa se alimentar direito e descansar. Aqui você está segura." Marina me olhou insegura. Fiz um gesto para que fosse. Ela precisava daquela paz, daquela segurança. Precisava sentir que havia bondade no mundo. Antônio me levou até a fogueira. Sentamos em troncos que serviam como bancos.
Você também carrega uma dor antiga, ele disse. Uma filha que se perdeu. Senti um aperto no peito. Como você? Alguns sofrimentos deixam marcas que quem sabe ver consegue enxergar. Você se culpa por não ter salvado ela. Por isso, salvou a Marina. As lágrimas vieram sem aviso. 3 anos de dor represada, 3 anos de culpa e arrependimento. Eu deveria ter percebido. Deveria ter feito alguma coisa. E agora você fez. Salvou uma vida, salvou uma mãe e um bebê. Sua filha estaria orgulhosa. Choramos juntos ali, na luz da fogueira. 2 pessoas que tinham encontrado uma forma de transformar dor em proteção, perda em amor. E pela primeira vez em 3 anos, senti que talvez houvesse um caminho de volta para casa. Um caminho de volta para mim mesmo. Passamos 3 dias naquela clareira. 3 dias que mudaram tudo. Marina estava se recuperando de forma visível. A cor voltou ao seu rosto. O medo aos poucos foi saindo dos seus olhos. As mulheres da comunidade cuidavam dela como se fosse uma irmã. Davam chás para fortalecer o corpo e o bebê, faziam comidas nutritivas, conversavam sobre esperança e recomeços. Eu também estava mudando. Pela primeira vez em 3 anos, conseguia dormir sem pesadelos. A culpa que carregava no peito começou a se transformar em algo diferente. Não desapareceu, talvez nunca desaparecesse completamente, mas virou uma força para fazer o bem, em vez de uma prisão que me impedia de viver. Antônio me ensinou muitas coisas nesses dias. Me mostrou plantas que curavam feridas, outras que acalmavam a mente. Me falou sobre a importância de perdoar a si mesmo antes de conseguir ajudar outros. Me ensinou que carregar a dor não honra quem perdemos. Viver bem é que honra. Sua filha não gostaria de ver você sofrendo para sempre, ele disse numa manhã, enquanto caminhávamos pela mata. Ela gostaria de ver você ajudando outras pessoas como ela, salvando outras filhas. Mas ela era minha responsabilidade. Eu falhei com ela. Você era humano. Humanos cometem erros, mas humanos também podem aprender e fazer melhor da próxima vez. Ele me contou sobre sua própria história. Tinha perdido a esposa e 2 filhos num acidente de carro há 15 anos. O motorista que causou o acidente estava bêbado. Era um homem violento que já tinha agredido a própria família várias vezes. Antônio passou anos sendo consumido pelo ódio, pela sede de vingança. Quase me matei de tanto ódio, ele disse. Até que a mata me ensinou que existe uma forma melhor de honrar quem perdemos, protegendo quem ainda pode ser salvo. A comunidade toda tinha histórias parecidas. Pessoas que tinham sofrido violência, abuso, perdas terríveis, mas que encontraram na mata uma forma de transformar dor em proteção, trauma em sabedoria. Não somos vigilantes, Antônio explicou. Não saímos por aí procurando briga, mas quando a mata nos mostra alguém em perigo, alguém sendo perseguido pela maldade, nós agimos, protegemos. Como vocês souberam da Marina, a mata tem seus sinais. Os animais ficam inquietos quando há violência perto. As plantas murcham quando alguém está sofrendo muito. E às vezes, simplesmente, sentimos. É como se a dor de uma pessoa inocente criasse ondas que quem sabe sentir consegue perceber. No segundo dia, Marina me procurou. Estava diferente, mais forte. Havia uma determinação nova nos olhos dela. Val, ela disse, eu preciso te contar uma coisa, sobre o bebê. Sentamos numa pedra lisa na beira de um riacho que cortava a clareira. A água fazia um som suave, reconfortante. Eu não sei se vou conseguir cuidar dele sozinha, ela disse. Não tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho família que me apoie de verdade. Pensava em dar para a adoção. Entendi o que ela estava sentindo. O medo de não ser boa o suficiente, de repetir os erros dos pais, de não conseguir proteger uma criança num mundo tão cruel. Você não está sozinha, eu disse. Tem toda essa gente aqui, tem a mim, mas vocês não podem ficar comigo para sempre.
Uma hora eu vou ter que voltar para o mundo real. E lá fora... Lá fora eu ainda sou a mesma mulher que não soube se proteger de um homem violento. Não é verdade. Você é a mulher que teve coragem de sair. A mulher que sobreviveu. A mulher que está protegendo seu filho. Ela ficou quieta por um tempo, observando a água correr. E se eu for uma mãe ruim? E se eu não souber como proteger ele? Ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe. A gente aprende no caminho. E você já mostrou que tem o instinto mais importante, o de proteger quem você ama. Marina sorriu pela primeira vez desde que a conheci, um sorriso verdadeiro que iluminou o rosto inteiro. Obrigada, ela disse, por me salvar, por acreditar em mim. Você se salvou sozinha, eu só apareci na hora certa. No terceiro dia, Antônio me chamou para uma conversa particular. Fomos até uma parte mais alta da mata, onde havia uma vista linda do vale. Vocês dois estão prontos para sair, ele disse. A cura aconteceu. Agora é hora de viver. E o Rodrigo? Ele pode voltar. Rodrigo está com muito medo para voltar. Mas mesmo que voltasse, Marina já não é mais a mesma pessoa. Ela recuperou a força. E você também. Ele estava certo. Eu podia sentir. O peso que carregava nos ombros há 3 anos tinha diminuído. Não desapareceu, mas virou algo que eu conseguia carregar sem me quebrar. Tenho uma proposta para vocês, Antônio continuou. Há uma cidade a 100 quilômetros daqui, chamada Bom Jesus. Tenho um amigo lá, dono de um pequeno hotel. Ele está precisando de uma recepcionista e de alguém para cuidar da manutenção. Paga um pouco, mas dá para viver. E é longe o suficiente para a Marina começar uma vida nova. E o caminhão, meu trabalho? Você pode continuar viajando se quiser, mas também pode parar. Pode escolher uma base, um lugar para chamar de casa. Pode ter uma vida além da estrada. A ideia me assustava e me atraía ao mesmo tempo. Fazia tanto tempo que eu vivia fugindo que tinha esquecido como era ter raízes, ter pessoas para voltar. E se eu não souber como fazer isso? Como ter uma vida normal? Ninguém sabe no começo, mas você tem uma segunda chance. Use ela. Naquela noite, conversei com Marina sobre a proposta. Ela ficou animada, mas também nervosa. Você viria mesmo comigo? Ela perguntou. Se você quiser. Não como. Não de forma romântica, mas como família. Como pessoas que se encontraram no pior momento e decidiram se ajudar a reconstruir. Eu gostaria disso. Muito. Passamos a noite planejando. Como seria a mudança? Como dividiríamos as responsabilidades? Como criaríamos uma nova vida juntos? Não era um final de conto de fadas. A vida real nunca é. Mas era esperança. Era possibilidade. E quando o bebê nascer? Marina perguntou. Quando o bebê nascer, ele vai ter uma mãe forte e um tio que vai protegê-lo com a vida. Ela começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio, de gratidão. Você acha que minha filha vai perdoar as escolhas que eu fiz? Acho que sua filha vai ser orgulhosa da mãe corajosa que teve. Vai saber que mesmo quando tudo estava ruim, você lutou para dar uma vida melhor para ela. Filha, sorri, é um palpite. Mães sempre sabem. Na manhã seguinte, nos preparamos para partir. A comunidade toda se reuniu para se despedir. Abraços, benzimentos, promessas de que sempre haveria um lugar para nós ali se precisássemos. Antônio me entregou um pequeno saco de sementes. Plante isso onde vocês forem morar. Vai criar raízes fortes, igual vocês. Entramos no caminhão. Marina parecia diferente, mais leve. Eu também me sentia diferente. Pela primeira vez em anos, não estava fugindo de alguma coisa. Estava indo em direção a alguma coisa. Pronto? Perguntei. Pronto. Ligamos o motor e começamos a sair da clareira. No retrovisor, vi Antônio acenando. Atrás dele, a mata parecia viva, pulsando com uma energia antiga e sábia.
sabia que nunca ia esquecer aqueles 3 dias. Nunca ia esquecer a lição que aprendi, que a dor pode ser transformada em amor, que o trauma pode se tornar sabedoria, que sempre há uma segunda chance para quem tem coragem de pegá-la. A estrada à frente era desconhecida, mas pela primeira vez em muito tempo, isso não me assustava, porque eu não estava mais sozinho. E porque finalmente tinha aprendido a diferença entre fugir de casa e ir para casa. 6 meses depois. Acordo todos os dias às 5:30 da manhã, não mais com o barulho do motor diesel, mas com o canto dos bem-te-vis que fazem ninho no pé de manga em frente ao hotel. É um som diferente, mais doce, que me lembra que a vida pode ser gentil quando a gente deixa. O Hotel Esperança não é grande coisa. 12 quartos, uma recepção pequena, um restaurante que serve comida caseira para os viajantes que param em Bom Jesus. Mas é nosso, ou pelo menos é o lugar que escolhemos para chamar de nosso. Marina está com 7 meses de gravidez agora. A barriga cresceu redonda e firme, e ela brilha de uma forma que eu nunca vi em mulher grávida. Não é só a beleza física, é uma luz que vem de dentro, de quem descobriu que é mais forte do que imaginava. Ela trabalha na recepção, conversando com os hóspedes, organizando as reservas, cuidando da contabilidade. Tem jeito para lidar com pessoas, um dom natural para fazer os outros se sentirem bem-vindos. Os clientes sempre comentam sobre a moça simpática da recepção, que sempre tem um sorriso e uma palavra de conforto. Eu cuido da manutenção, dos reparos, da limpeza. Descobri que gosto de trabalhar com as mãos, de consertar coisas quebradas, de ver um lugar ficar melhor por causa do meu esforço. É diferente de dirigir caminhão. Em vez de estar sempre em movimento, estou construindo alguma coisa sólida, durável. Nas horas vagas, plantei as sementes que Antônio me deu. Nasceu um jardim pequeno nos fundos do hotel. Começou só com algumas mudinhas, mas agora tem tomates, pimentões, ervas para tempero. Marina gosta de sentar lá de tarde, com a mão na barriga, conversando com o bebê que está por vir. Ela está mexendo, ela me disse ontem, segurando minha mão e colocando na barriga. Quer dizer oi para o tio Val. Senti o movimento pequeno sob minha palma. Um chute minúsculo, uma vida nova se anunciando. Me lembrei da Carla quando era bebê, dos momentos em que eu colocava a mão na barriga da mãe dela e sentia esses mesmos movimentos. A diferença é que desta vez eu não vou perder nenhum momento. Vou estar presente. Escolhemos o nome, Clara. Clara Oliveira Santos. Marina quis que ela levasse meu sobrenome também, como se fôssemos realmente família. E somos, de um jeito que vai além do sangue. Somos pessoas que se encontraram no pior momento e escolheram se curar juntas. O doutor diz que está tudo bem com o bebê. Marina faz o pré-natal direitinho, come bem, descansa quando precisa. Não tem mais aquelas olheiras fundas de quem vive com medo. Dorme a noite toda, sonha com coisas boas. Rodrigo nunca mais apareceu. Soubemos por acaso, através de um conhecido de Marina em Teresina, que ele se mudou para outro estado. Alguns dizem que ficou com problemas psicológicos depois daquela noite na estrada, que tem medo de viajar sozinho, que evita estradas de mata, que não consegue mais ser violento com ninguém. Não sei se é verdade, mas sei que Marina não tem mais medo dele. Quando alguém menciona o nome dele, ela não se encolhe mais. Fala sobre aquela época como se fosse uma fase ruim que passou, não como um trauma que vai carregá-la para sempre. Você sabe o que eu descobri? Ela me disse uma noite enquanto tomávamos chá na cozinha do hotel. Descobri que eu sou muito mais forte do que pensava, que consigo recomeçar, que consigo ser feliz. Você sempre foi forte, só precisava descobrir isso. E você? Descobriu alguma coisa sobre você mesmo? Pensei na resposta. Descobri que posso parar de fugir, que posso ter uma casa, uma família, uma vida que não seja só sobre esquecer o passado.
Ela sorriu. A Carla ficaria orgulhosa. Sinto a Carla presente às vezes. Não de forma sobrenatural, não como fantasma, mas como uma presença suave, uma aprovação silenciosa. Como se ela estivesse dizendo: finalmente, pai, finalmente você entendeu. Seu Benedito, o dono do hotel, está pensando em se aposentar no ano que vem. Ofereceu para a gente assumir o negócio, disse que confia em nós, que vê como cuidamos do lugar com carinho. É uma oportunidade que não esperávamos, mas que faz sentido. Você quer mesmo parar de viajar? Marina perguntou quando contei sobre a proposta. Quero ficar onde você e a Clara estão. O resto não importa. Ainda sinto saudade da estrada às vezes, do ronco do motor, da liberdade de não saber onde vai dormir na noite seguinte. Mas é uma saudade boa, nostálgica, não uma necessidade desesperada de fugir. Antônio nos visita uma vez por mês. Aparece de repente, como sempre fez, trazendo ervas medicinais para Marina, sementes novas para o jardim, histórias sobre outras pessoas que ele ajudou. Nunca fica muito tempo, mas sempre deixa uma sensação de paz quando vai embora. Vocês estão bem, ele disse na última visita, observando Marina arranjar flores que tinha colhido no jardim. Criaram raízes fortes. Como você sabe? Perguntei. Porque não estão mais olhando para trás. Estão olhando para frente. Ele estava certo. Passamos meses olhando para trás. Marina para o trauma, eu para a culpa. Agora olhamos para frente, para o nascimento da Clara, para o hotel que vamos assumir, para os anos que temos pela frente. Ontem, Marina começou a sentir as primeiras contrações. Falsas, disse o doutor. Treinamento para o parto verdadeiro. Mas me fez pensar em como tudo pode mudar rápido. Como em questão de horas, nossa família de 2 pessoas vai virar uma família de 3. Você está nervoso? Ela perguntou, vendo minha cara preocupada. Um pouco. E você? Também. Mas é um nervosismo bom, de quem está esperando algo maravilhoso. Sento na varanda do hotel todas as noites, depois que Marina vai dormir. Olho para a estrada que passa em frente. Vejo os caminhões que seguem viagem. Alguns param para pernoitar, outros só passam, levando suas cargas para destinos distantes. Reconheço o olhar dos caminhoneiros que param aqui. O mesmo olhar que eu tinha de quem está sempre em movimento, sempre fugindo, sempre procurando alguma coisa que não sabe o que é. Converso com eles quando posso, ofereço um café, uma palavra amiga. Como é parar de viajar? Um deles me perguntou semana passada. No começo é difícil, respondi. A gente fica inquieto, com vontade de sair correndo, mas depois descobre que tem coisas que só conseguimos construir quando paramos. De que tipo de coisas? Olhei pela janela onde Marina estava ajeitando umas cortinas novas que tinha comprado. Amor, família, futuro. O caminhoneiro assentiu pensativo. Tenho uma filha que não vejo há 2 anos, ele disse. Fico pensando se não deveria parar também. Deveria, eu disse. Acredite em mim, deveria. Não sei se ele vai parar. Muitos não conseguem. O vício da estrada é real. A dificuldade de criar vínculos também. Mas plantei uma semente. Às vezes é só isso que podemos fazer. Plantar sementes e torcer para que encontrem terra boa. Hoje de manhã, Marina acordou mais cedo que o normal. Estava inquieta, andando de um lado para o outro, arrumando coisas que já estavam arrumadas. Acho que é hoje, ela disse. Tem certeza? Ela segurou a barriga e respirou fundo quando veio uma contração. Tenho. Estamos indo para o hospital agora. A mala está pronta há semanas, o quarto do bebê está organizado, tudo está no lugar. Mas mesmo assim sinto um frio na barriga, uma mistura de medo e expectativa. Val, Marina disse enquanto esperávamos o táxi. Obrigada. Por quê? Por me salvar. Por me ensinar que eu podia ser mãe. Por me mostrar que família não é só sangue. Você também me salvou, respondi. Me ensinou que ainda dava tempo de fazer as coisas certas. O táxi chegou. Enquanto saímos de Bom Jesus em direção ao hospital, penso em como tudo começou.
Uma manhã chuvosa, uma estrada vazia, uma jovem pendurada numa árvore. Eu poderia ter passado direto, poderia ter pensado que não era problema meu, poderia ter continuado fugindo dos meus fantasmas. Mas parei, e essa decisão mudou tudo. Às vezes, a vida nos dá uma segunda chance quando menos esperamos. Às vezes, salvar alguém é a única forma de se salvar. Às vezes, o amor surge nos lugares mais improváveis, entre pessoas que estavam perdidas e se encontraram. Clara está chegando. Nossa filha está chegando. E pela primeira vez em muitos anos, não tenho medo do futuro, porque aprendi que lar não é um lugar. É onde estão as pessoas que escolhemos amar. É onde plantamos nossas raízes e decidimos crescer. E é para onde sempre voltamos, mesmo quando a estrada nos chama, especialmente quando a estrada nos chama. 3 anos se passaram desde aquela manhã chuvosa em que encontrei Marina. Hoje Clara tem 2 anos e meio e está correndo pelo jardim do hotel, perseguindo borboletas com uma risada que ilumina qualquer dia nublado. Marina e eu nos casamos no ano passado, numa cerimônia simples na mata onde Antônio vive. Assumimos o Hotel Esperança e transformamos ele numa referência de acolhimento na região. Ainda recebo caminhoneiros que param para descansar. Alguns só querem um lugar para dormir. Outros precisam conversar, desabafar, encontrar um rumo. Sempre ofereço uma palavra, um café, uma escuta, porque sei que às vezes a diferença entre se perder e se encontrar é uma pessoa que para o que está fazendo e estende a mão. A estrada ainda me chama às vezes, mas agora sei que ela não é um escape, é só um caminho de ida e volta. E sempre volto para casa, sempre volto para onde o amor me espera. Cordas podem apertar, o silêncio pode sufocar, mas é a culpa de quem se esconde atrás de capuzes que pesa para sempre. E toda mulher que sobrevive ao silêncio merece viver gritando a própria história. Se você acredita nisso, se você já foi ou conhece alguém que foi calado demais, lembre-se, sempre há uma segunda chance, sempre há uma nova manhã, sempre há alguém disposto a parar o caminhão e estender a mão. Às vezes, salvar alguém é a única forma de se salvar.